temos muito a comemorar e ainda muito a desenvolver. E esse muito a desenvolver converge absolutamente com o que eu me proponho a conversar com vocês na tarde de hoje, que é o ensino jurídico e a inserção do estudo dos meios adequados, dos métodos adequados de tratamento de conflito para a formação dos novos bacharéis. Não há dúvida alguma que esse desconhecimento que graçava há 18 anos atrás foi minimizado. Mas ele foi minimizado por um processo inverso. Não um processo em que a informação vem primeiro e aí com a informação depois vem o contato e a experiência. Foi um processo em que veio a experiência e depois é que se foi buscar a informação. Veio a experiência à luz de um cenário internacional que acolheu muito bem o desenvolvimento da arbitragem, que naturalmente praticamente impôs ao Brasil para que pudesse interagir no cenário internacional com a utilização de um meio que proporcionasse maior segurança jurídica para essas relações contratuais. Então, através da experiência desses poucos profissionais, dessas poucas empresas que estavam estabelecendo, interagindo em relações internacionais, você começou a ter o contato. E aí, a partir dessa experiência e do contato, começou a se buscar mais informação e aí a coisa foi crescendo de trás para frente. Naturalmente que o crescimento de trás para frente é um crescimento sólido, pelo aspecto de ter a experiência na frente para dizer que funciona, mas é um crescimento muito mais vagaroso, muito mais demorado do que aquele crescimento em que a informação vem primeiro e a experiência vem como fruto do convencimento, da persuasão que a informação trouxe, naturalmente do desejo que nasce no coração de cada um de buscar, então, aquela solução que parece, então, o caminho mais apropriado para poder, a partir dali, naquela nova via, desenvolver a resolução dos seus problemas. E aí, esse é o desafio. Um desafio que, através do CEBAR, do RONIMA, da FECEMA, de vários arbitralistas, procurou se desenvolver mais como formiguinha, um a um, interagindo com as pessoas, conversando, realizando cursos e eventos do Brasil afora. Nós fomos contagiando, e hoje já temos uma comunidade um pouco mais numerosa. Mas ainda assim, é tímida demais, diante do cenário que nós temos do universo jurídico no Brasil. Temos um pouco mais do que 800 mil advogados inscritos no Conselho, com dados do Conselho Federal da OAB, um pouco mais de 800 mil advogados militantes no Brasil. Com uma perspectiva, uma previsão de que em 2016 vamos ultrapassar 1 milhão de advogados, que é um número extraordinário. Naturalmente que esse crescimento decorreu da própria Constituição de 88. Nós vimos aqui um dado que o Dr. Francisco Maia trouxe, muito interessante, de 100 milhões de processos, está por se alcançar e ele já está preparando a festa para comemorar, né, Dr. Maia? O velório. De 100 milhões de processos que podem ser anunciados a qualquer momento pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse dado ele é bom no sentido de revelar que a sociedade está mais consciente dos seus direitos, está exercendo a sua cidadania com maior plenitude, e isso é reflexo da Constituição Cidadã, da Constituição de 88, não tem dúvida disso, mas ele é ruim. Ele é ruim porque demonstra um represamento de processos, demonstra uma eficiência do sistema jurídico na resolução de disputas e demonstra que o cenário para frente é altamente preocupante se algo não for feito de maneira muito significativa para minimizar o impacto disso. Até porque aí o sistema concebido para julgar processos com qualidade e com justiça começa a ser deturpado a cada momento pelo desejo, pelo ímpeto dos próprios magistrados,
de quererem dar resposta, de desejarem dar uma resposta efetiva à sociedade e julgar com mais efetividade e dar atenção às suas estatísticas cobradas agora em metas pelo Conselho Nacional de Justiça. Eles precisam dar resposta, precisam cumprir metas e eles aceleram, dão o máximo de si para julgar rápido. Só que com isso sacrificam muitas vezes a qualidade. Com isso não elegem assessores para ajudá-los na elaboração das minutas das suas decisões e nem sempre tem o tempo adequado para discutir com a sua equipe a melhor solução para cada caso. Nem sempre tem o tempo adequado para revisar aquilo que foi proposto por sua assessoria. E muitas vezes vão lá para uma sessão de julgamento, ler aquilo que nem sabem o que é, votar aquilo que nem sabem efetivamente que estão votando. E não raras vezes, nós advogados percebemos que em uma semana aquele julgador julgou um caso absolutamente idêntico, de forma diametralmente oposta àquilo que fez na semana anterior. Por quê? Porque os assessores eram diferentes. Nós sabemos na prática que isso acontece. É uma triste constatação de que, premidos por esses números extraordinários e desesperadores, tentando dar conta e fazer o melhor, não estão fazendo por mal, evidentemente, tentando fazer o melhor, vão criando soluções que efetivamente não refletem aquilo que se espera dele enquanto julgador, que é distribuir com justiça a solução para cada caso. E ele não tem o esmero e o tempo para se dedicar a cada um desses casos, ele vai delegando, nem sempre tem como exercer o controle e a revisão necessária dessa delegação, a qualidade cai e a sociedade começa a sentir o reflexo da insegurança jurídica que isso vai se estabelecendo passo a passo. Esse é um problema crônico, muito grave, é um problema que todos nós temos que nos preocupar. Naturalmente, se o problema tem muito a ver com informação, eu acho que o primeiro passo para resolver é atacar a falta de informação, é oferecer mais informação à sociedade. Então nós temos três grandes frentes. A sociedade precisa saber mais e os profissionais precisam saber mais. E aqueles futuros profissionais precisam saber. Porque nós temos 800 mil advogados que muito provavelmente não estudaram nada, absolutamente nada, sobre mediação e arbitragem na formação que tiveram. Por quê? Porque as faculdades não tinham contemplado isso nos seus currículos. E vamos entender o processo de formação de uma grade curricular. Você tem que votar um projeto pedagógico no ambiente universitário, que é complexo. E quando você vota esse projeto pedagógico admitindo a inclusão de uma ou outra disciplina, depois de publicado só vai valer para o ano seguinte, para as matrículas no ano seguinte. Depois disso, só para aqueles alunos que ingressarem a partir dali. Então você passa a trabalhar com currículos diferentes durante um certo tempo, convivendo concomitantemente, para que então possa ter o reflexo daquela novidade que foi inserida. Ou seja, pelo menos 6 anos depois é que esse reflexo vai chegar à sociedade. E isso, se todos fizessem ao mesmo tempo, já teria levado muito tempo. Então, se fizermos assim, um rápido histórico da lei de arbitragem, 18 anos, mas até final de 2001 ficou uma grande insegurança jurídica no ar, em decorrência da discussão sobre a constitucionalidade da lei, e só depois, efetivamente, que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo em dezembro de 2001, é que, então, a partir dali, as pessoas passaram a olhar com a segurança de que a lei é constitucional e que a coisa vai caminhar para frente. Quem está no meio há bastante tempo sabe que houve uma diferença significativa entre o momento anterior e o momento seguinte, que logo a seguir veio também a questão do Pacto de Nova York, que fortaleceu ainda mais, no ano de 2002, que fortaleceu ainda mais esse caminho aqui no Brasil para o desenvolvimento da mediação e arbitragem. Então, a partir dali que os advogados que já estavam um pouco mais inteirados sobre o assunto começaram a acreditar mais firmemente nessa ideia. Mas aí acontecia uma dificuldade paralela a tudo isso, muito grande, muito séria, que foi falado aqui no painel anterior, com muita propriedade pelo
Dr. Roberto, as instituições inidôneas, que desgastaram a imagem da arbitragem, que é o que ia para a imprensa, para a grande mídia. É isso que ia, a instituição que usava a expressão tribunal, que mandava oficial de justiça, que fazia carteira de juiz arbitral, que colocava atrás da carteira que tinha porte de arma, e que ele parava na blitz, ou que ele entrava no cinema com essa carteira, etc, etc. E os escândalos que decorreram a partir de fatos como esse, ganhando matérias, inclusive, no Fantástico da Rede Globo. Claro, isso deu um momento de preocupação geral. E aí, aquilo que começou a acelerar, teve freios e contrapesos. Aqueles que estavam atuando com a arbitragem, com a boa arbitragem, naturalmente sentiram o impacto de tudo isso, porque tinham que sempre colocar uma nota de rodapé ao explicar que estudava essa área, que atuava nessa área, e a nota de rodapé dizendo, não, isso aqui é a boa arbitragem, é desse jeito ou daquele, e isso era bastante desagradável, porque eram confundidos com aqueles que estavam agindo de uma maneira inadequada, inidônea, e até se aproveitando de forma oportunista das pessoas que desavisadamente liam lá que no artigo 18 que é juiz de fato e de direito, e aí desavisadamente achavam que encontraram um caminho mais fácil para ser juiz, mais rápido, sem concurso público, etc, etc. Isso realmente foi muito ruim para o desenvolvimento nesses 18 anos da lei de arbitragem. Mas está ficando para trás, graças à boa atuação das pessoas sérias e dedicadas ao tema mediação e arbitragem, ao papel importante que o CONIMA desenvolveu, que a FECEMA também desenvolveu aqui em Santa Catarina, que o SEBAR também vem desenvolvendo, promovendo a inserção e o trabalho intelectual sobre o desenvolvimento da arbitragem. Então, graças a um trabalho conjunto de pessoas engajadas em prol do desenvolvimento da mediação e arbitragem, isso foi crescendo. A OAB demorou um pouco para acordar em relação a tudo isso, e aí poucas comissões existiram dentro das seccionais da OAB. Uma das comissões mais antigas, eu fiz parte delas, que foi em Brasília, mas tiveram outras duas também, e depois que a coisa foi ganhando uma dimensão um pouco maior, e hoje com os números que o Dr. Francisco Maia apresentou, já são 22 comissões, sendo 20 estados brasileiros já com comissão de mediação e arbitragem. Mas mesmo assim, veja, 20 estados, ainda faltam 7 estados, sem que a OAB tenha criado no seu conjunto de comissões, de estudos, de temas a serem trabalhados perante os advogados, o desenvolvimento da mediação e arbitragem. Estamos há 18 anos da lei. Há 18 anos da lei. Precisamos desenvolver esse assunto, porque a sociedade precisa disso, porque o Poder Judiciário não dá conta, está confessando, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Todos os esforços que o Conselho Nacional de Justiça tem feito nos últimos anos para promover mutirões de conciliação são confissões desesperadas de que ele não consegue dar vazão à demanda da sociedade e precisa de ajuda, e quer ajuda, e quer o estímulo da sociedade civil, da sociedade profissional, e precisa disso. Então está dando sinais a todo tempo, e ainda assim tem 7 unidades da federação que a OAB ainda não conseguiu desenvolver no seu próprio âmbito uma comissão, que é um ato muito simples de fazer, que depende muito de uma canetada do presidente, de uma boa vontade para que aconteça. Isso para trabalhar esse universo de 800 mil profissionais que ainda desconhecem ou conhecem muito pouco, muito superficialmente sobre esse tema. E por conhecer muito pouco ou nada, temem, porque nós tememos o que é desconhecido. Isso é fato. Se nós não sabemos como interagir com aquele universo, nós vamos procurar um caminho que a gente sabe. É só pensar, você tem que ir para um endereço. Você tem algumas alternativas de vias para chegar nesse endereço. O normal é que você vai adotar aquela via que você já passou por ela, que você conhece. Muito dificilmente você vai pegar uma via se não tem muita informação sobre ela. Você não sabe como que é, como é o trânsito, qual é a distância, se é perigosa, se não é, se tem
problemas de pavimentação, ou seja, são uma série de situações desconhecidas que você simplesmente vai ter medo e vai evitar. Natural, é um instinto de segurança do ser humano, ele vai evitar o desconhecido, porque ele não sabe, porque ele teme, porque ele tem medo. Então não vai por aquele caminho, ele vai pelo caminho que ele sabe. Os 800 mil advogados vão pelo caminho que sabem. E qual é o caminho que eles sabem? Poder Judiciário. Vão bater as portas da justiça. E vocês podem dizer, mas eles podem tentar negociação antes de ir para a justiça. Podem, mas eles também não sabem esse caminho. Isso é fato, porque a formação jurídica não trabalhou eles para isso. Nem um pouco. Pensa, faz um momento de reflexão agora. Pensa em todas as matérias que você estudou na faculdade. Muito provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão aqui vão lembrar que não teve nenhuma disciplina tratando sobre negociação, sobre técnicas de negociação, salvo uma ou outra faculdade mais visionária que possa ter incluído isso, e normalmente se incluiu, os alunos talvez até olhavam com preconceito essa disciplina, os professores também, achando que aquilo era churumela, injeção de linguiça. Muito provavelmente, se alguma fez isso lá no passado mais longínquo, teve esse tipo de visão preconceituosa. Mas estávamos formando profissionais para interagir com o conflito. E não entender o conflito na sua essência, na sua natureza, na sua formação, como ele se forma e como ele pode ser dissolvido, é um erro da própria formação. É um erro essencial de falar como eu vou resolver um problema. É pensar que só existe um caminho, só existe uma via, e você, para resolver um problema, você precisa esperar que alguém responda para você que você está certo. Porque você não tem sozinho como resolver esse problema. Isso é pobre, isso é realmente uma pobreza extrema da formação do nosso bacharel em Direito hoje. Já é assim há muito tempo e não mudou, infelizmente. E aí, quando você traz um universo de soluções, que é o universo dos meios adequados de tratamento de conflito, como a mediação e a arbitragem, você desenha a possibilidade de que é possível caminhar por outra via, de que é possível chegar à solução do problema. Mas para isso você precisa voltar também um pouco mais para discutir o que é resolver o problema. É vencer? É resolver? O que é propriamente o fim de tudo isso? O profissional da advocacia é um soldado que vai lutar e a resposta que ele quer é a vitória? Mas o que é a vitória? A vitória é ter uma sentença procedente ou improcedente, a depender do lado que você esteja defendendo? Isso é a vitória? Será que é mesmo a vitória isso? Essa indagação, essa reflexão não é feita. Partimos de uma premissa absoluta de que vitória é vencer a disputa com uma sentença que atenda à sua tese, seja de procedência, seja de improcedência. Isso é vitória na cabeça de todo advogado. Todo advogado que ainda não conhece o universo da mediação e da arbitragem. Então ele tem essa concepção, e tendo essa concepção, ele só pensa que chegou o conflito, eu não sei negociar, eu até posso fazer uma ligação, pergunto, quer fazer um acordo? Não, então tá, estou ajuizando amanhã, já está pronta a petição, protocola e pronto, e vai para a disputa, e vai ali demandar todos os anos que nós já sabemos que ele vai demandar, e ter todos os custos que nós já sabemos que ele vai ter, e naturalmente ao final vai ter uma resposta que pode não ser vitória, pode ser a derrota jurídica, a derrota formal, mas pode ser a vitória jurídica, mas a derrota real. Ainda que se tenha a vitória jurídica, ela pode ter representado a derrota real, porque aquela vitória jurídica não significou alcançar a verdade, a justiça que se queria alcançar, repor efetivamente o dano que se tinha, porque o tempo é deletério de tudo isso. Naturalmente, essa é uma preocupação fundamental. Na reflexão que precisamos fazer agora sobre mudanças no ensino jurídico. Mudanças essenciais, porque os novos bacharéis
podem chegar ao mercado com uma mentalidade diferente. Precisamos que eles cheguem ao mercado com uma mentalidade diferente. Então, são 3 frentes a serem trabalhadas. A frente dos atuais profissionais, e isso a OAB começou, acordou para isso. Parabéns à Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem, o CENCA, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou e que o Dr. Francisco Maia, secretário-geral, já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Aldemar Mota também no nosso programa, e é um trabalho primoroso, está realmente gerando resultados fantásticos, mas é um trabalho ainda no início e que tem muito a fazer, isso é verdade. Tenho certeza que vão chegar em bons números, vão chegar a concretizar coisas muito interessantes, como os sinais até aqui demonstram claramente, mas é um trabalho lento. Esse é o universo, trabalhar os profissionais. Você tem que trabalhar a sociedade civil. O CNJ tem procurado promover campanhas, etc., mas ainda é pouco. É preciso que a sociedade civil se organize também e as próprias empresas comprem também essa missão. Elas investem em sustentabilidade ambiental e várias outras formas de sustentabilidade. Invista também nessa forma de sustentabilidade. A sustentabilidade da vida, da convivência civil, da convivência comercial. É possível perfeitamente que se encarregue investimentos das empresas para promover a difusão dos meios adequados de tratamento do conflito. Isso é importante, mas é essencial que a gente trabalhe as novas gerações. E as novas gerações vão trabalhar com informação. E não pode hoje, não pode, por favor, não pode hoje um bacharel sair da faculdade e receber um diploma de direito depois de 18 anos de vigência da lei de arbitragem, receber um diploma e ignorar a arbitragem, e ignorar a mediação. Não pode, é absurdo, é insustentável. Ele saiu com uma gravíssima deficiência se ele saiu da faculdade hoje sem conhecer esse assunto. Então, os gestores da educação precisam ter esse olhar, precisam, é necessário. Eu entendo que eles não tenham até hoje, porque eles não tiveram lá atrás, não foram formados assim. Então eu compreendo as razões do porquê que ele não percebeu o significado disso para incluir logo. Mas precisamos sacudi-los. Olha, é seu papel se atualizar. Se você é gestor de uma instituição de ensino superior, cuja responsabilidade é oferecer formação jurídica para entregar à sociedade novos bacharéis, você precisa se atualizar. Tá bom que você não sabia até aqui, mas já deu, são 18 anos, já deu. Agora tem que se atualizar. E tem que atualizar o seu currículo. Precisa incluir, não apenas no plano teórico, não apenas disciplinas, componentes curriculares, não apenas isso, mas práticas. Práticas efetivas, porque só a teoria sem a vivência, ele ainda vai ter aquela insegurança que nós falamos, ele ainda vai evitar aquele caminho, porque é como alguém falar, não, aquela via, você vai, sabe, pela via tal, você vai pela via tal, vira em tal lugar, vira em tal lugar, só na teoria. Falar, tá, mesmo assim ele tem insegurança e não vai pelaquela via, vai por onde ele sabe, que ele tem certeza que ele vai chegar onde ele quer, no tempo que ele quer. Então, se ele não tiver a vivência, só tiver a informação teórica, também não vai funcionar. Então, eu tive um trabalho, um certo trabalho de pesquisa, que eu me lancei a fazer por causa do programa Momento Arbitragem, que faço por amor, faço porque eu quero ajudar, quero ser também um colaborador no sentido de multiplicar essa informação. Então, eu resolvi pesquisar o assunto. Até porque eu estou muito ligado a também ensino jurídico, 18 anos em gestão jurídica, a gente acaba tentando unir os dois universos. E participando da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal há 13 mandatos consecutivos, a gente acaba realmente ficando tocado por tudo isso e querendo fazer a nossa parte para ajudar a que essa realidade se transforme o mais rápido possível. Então, fiz uma pesquisa e vou dar dados aqui só resumidos e muito rápido para vocês. Apenas uma explicação rápida e metodológica. Eu pesquisei todas as regiões brasileiras, na verdade, todos os estados brasileiros, pegando instituições, claro que não todas as instituições,
mas pegando instituições representativas em todos os estados brasileiros, sem exceção de nenhum, e fui olhar o currículo de cada um e entrei em contato para ter informações sobre o núcleo de prática jurídica de cada faculdade dessa. Foram 260 faculdades pesquisadas, o currículo de 260 faculdades. Então, nesses dados, resumidamente, o que eu colhi como um resumo do Brasil? 260 faculdades pesquisadas, 118 prevêem no seu currículo, ou seja, 45,3%, prevêem no seu currículo um componente curricular que tem algum conteúdo, ainda que com nomes variados, mas algum conteúdo ligado à mediação e à arbitragem. 45,3%. Até aí parece um número importante, mas ainda assim estamos falando da minoria. Menos da metade das faculdades, ainda hoje, 18 anos depois da lei de arbitragem, não estão prevendo no seu currículo uma formação que passe, pelo menos teoricamente, sobre esse assunto. Mas esse número vai ganhando uma gravidade maior. Por exemplo, dessas faculdades, dessas 118, apenas 82 faculdades contemplam esse componente curricular de forma obrigatória. Ou seja, entre 31,5% e 45%, dá mais ou menos uns 14% de diferença. Esses 14% que está dando diferença entre as que prevêem componente e as que prevêem de forma obrigatória, prevêem, mas a gente não tem segurança nenhuma se aquela disciplina é ofertada. Só para fazer um parênteses aqui, o currículo prevê uma disciplina eletiva, não significa dizer que essa disciplina será ofertada. Depende de demanda e depende da vontade do coordenador do curso ou do colegiado do curso, no sentido de a cada período de matrícula falar, vamos colocar essa disciplina para ser oferecida para a matrícula. Se ele não colocar, ela vai continuar constando no currículo, mas ninguém vai estudar aquela matéria, porque não é o aluno que escolhe, salvo se o CA de Direito organizar uma lista de interessados, encaminhar para a coordenação e falar, olha, queremos fazer essa matéria. Convenhamos, isso é prática pouco provável de acontecer ou de rara exceção. Então, 31,5% dessas faculdades pesquisadas, e eu tenho aqui um retrato de que isso representa bem o todo, né, porque eu tive cuidado de fazer a seleção das faculdades, tem um número hegemônico nos principais estados, com 10 faculdades em cada estado importante, os outros um pouco menores, que menos faculdades, a gente colocou pelo menos 3 faculdades em cada um. Então, a gente chegou a um número importante, juntando públicas e privadas. Desse número que nós falamos, 45,3% prevêem componente, 31,5% prevêem de forma obrigatória, nós temos 93 que prevêem dentro das instituições privadas, e 57, o que representa 57,7% das instituições privadas prevêem o estudo da mediação arbitrária, o que demonstra que a instituição privada está bem melhor que a pública, pelo menos nesse aspecto. Pelo menos nesse aspecto o currículo está mais antenado. A pública, talvez até pelo processo burocrático de mudança do currículo, isso sofra muito mais pela tradição dos professores, etc., sofra muito mais resistência para ter uma alteração dentro das públicas. E as públicas, então, 25,2% é que prevêem o estudo da disciplina e apenas 11,1% prevêem de forma obrigatória. Quando eu fui olhar a parte do núcleo de prática jurídica, aí eu realmente fiquei preocupado. Aí a coisa fica bem delicada. 18 faculdades das 260 contemplam prática efetiva de mediação e arbitragem, ou arbitragem. Aí eu até dei uma cancha, para não falar que tem que ter as duas ao mesmo tempo, dei uma cancha, mediação e ou arbitragem. 18, são 6,9% das instituições que contemplam. Olha, já era pouco que estudava a matéria. E aí, desse pouquíssimo, vive aquele assunto. Se não viver o assunto, quando chegar lá no mercado profissional, não vai estimular esse caminho, não vai incentivar esse caminho. E não incentivar esse caminho
tem dois problemas graves. Além do problema crônico, de assoberbar ainda mais o Poder Judiciário, com questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira, tem outro problema muito grave, que está entregando a resposta errada ao seu cliente. Porque o cliente, alguém disse aqui, no painel que nos antecedeu, que o cliente procura o advogado, não é para ele ingressar com um processo. Procura o advogado para ele resolver o problema. Ele quer alguém que resolva o problema, e não alguém que o represente em um processo. Ele aceita que o represente em um processo se é dito para ele que esse é o caminho para resolver o problema. Mas não é o fim. Não é isso que ele deseja. O empresário não quer isso, o cidadão não quer isso. Ele não quer ter processo. Não, pensando no mundo dos negócios, o empresário não está nem aí para ter processo. Ele não quer ter processo. Muito pelo contrário. Ele quer que o problema se resolva o mais rápido possível, da forma menos traumática e mais econômica possível. É isso que ele quer. Então, se o advogado, ao receber a consulta, não entende adequadamente de todas as formas para resolver aquele problema e simplesmente apresenta uma via, ele está ignorando as outras, muito provavelmente ele está dando a resposta errada para aquele cliente que o consultou. A resposta de que esse é o caminho e às vezes não é um bom caminho para ele resolver aquele problema. Pense numa questão societária. Vai resolver uma questão de disputa societária e o processo vai durar 10 anos. A sociedade vai sucumbir nesse período. Os investimentos de parte a parte não vão existir mais. Ninguém quer pôr dinheiro no que não sabe se vai ser dele ou se não vai ser, em que parte vai ser dele ou não. As decisões de investimentos futuros não vão existir. Então é péssimo. A tendência é que essa sociedade define com esse tempo de disputa do processo. Ou até venha a sucumbir propriamente, falir a empresa. E depois ser dono de 50% de nada, era melhor ter de dívidas, era melhor ter 30% numa solução diferenciada lá no início da disputa de muita coisa. Então, efetivamente, é necessário essa revisão de postura do ensino jurídico. Os gestores do ensino jurídico precisam mudar. Senca está fazendo um trabalho extraordinário. Eu tenho feito lá pela Comissão de Mediação e Arbitragem, junto com todos os integrantes, um trabalho de aproximação com as faculdades. Esse corpo a corpo é absolutamente essencial. Não apenas propor conteúdos da disciplina, interagir com os alunos, criar competições de arbitragem, como esse meeting que foi criado, a competição brasileira, inspirado em modelos internacionais também, excelente. Isso tem que ganhar volume, tem que se multiplicar, porque realmente essas competições criam vontade no acadêmico, criam engajamento do professor, cria sentido de buscar mais informação, mais conhecimento, e isso faz toda a diferença, não tem dúvida. Mas ainda assim são iniciativas tímidas, modestas. Então, outras iniciativas que envolvam o núcleo de prática jurídica são essenciais. O núcleo de prática jurídica pode e deve e precisa fazer o pré-processual, precisa fazer o pré-processual, trabalhar a conciliação pré-processual, trabalhar a mediação, ou, por que não, instituir um departamento de advocacia colaborativa, pro bono, no núcleo de prática jurídica, para atender o cidadão que vai procurar e ir na advocacia pro bono. Não estou querendo tirar o mercado dos advogados, é para determinadas situações, aquelas que até a gente diz, olha, a arbitragem não compensa porque é cara, mas para essa, porque não a arbitragem para pequenos conflitos que as câmaras em geral não teriam interesse de fazer, porque é incompatível remunerar o árbitro num pequeno conflito, não há margem para isso, não há espaço para isso, mas para desenvolver a formação jurídica do acadêmico, ele aprender e poder efetivamente chegar ao final desse processo de formação com a vivência da mediação e arbitragem, fará toda a diferença para ele, enquanto profissional, porque ele abre leque para um caminho novo, muito importante, e que pode trazer bons resultados para ele, eu não tenho dúvida disso, muito bom para a sociedade, muito bom para as pessoas
que têm os seus problemas e que querem resolver esses problemas da forma mais rápida e menos dolorida possível. Então, todos ganham, mas é preciso que acordem, é preciso que mexam na estrutura curricular, mas mais do que mexer na estrutura curricular, é preciso que mexam nas estruturas ou na infraestrutura das práticas profissionais dentro da formação jurídica, para inserir tudo isso. E por que não incluir o estudo da mediação, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça, agora a própria OAB, como foi anunciado, vai ter cursos para isso, querem formar mediadores. Por que o curso de Direito também não pode ter isso de maneira já programada, sistêmica? Formando, o cara sai bacharel e já tem a preparação, a formação para ser mediador. Por que não? Eu não vejo objeção alguma, desde que tenha uma boa formação e desde que tenha práticas, estágio supervisionado nisso. E aí engaja os dois universos, da teoria e da prática, para que ele saia. Então, hoje nós temos 800 mil advogados, vamos chegar a 1 milhão em 2016, mas não vamos esquecer que tem um represamento enorme daqueles que não passam no exame de ordem. E esses que não passam no exame de ordem têm um sentimento terrível, carregam um sentimento terrível de frustração nos seus corações, porque pensam que foram enganados, que estudaram, aí acham que o exame de ordem está exagerando, não está aferindo o que é realmente necessário aferir, e ficam com a sensação de injustiça, os sofrimentos pessoais de achar que é incapaz, que não consegue, faz exame e não consegue. Isso é cada vez maior o número de bacharéis que estão no limbo, que não conseguem fazer mais nada, porque ele não pode ser advogado, não pode ser estagiário, porque ele já formou, né? E ele tem dificuldade, salvo uma outra OAB que criou um caminho alternativo aí de um tempo ainda de carteira de estagiário, mas na maioria nem isso não pode. Ele não pode uma coisa, não pode outra, aí vai ser paralegal, mas paralegal é só um ou outro mercado jurídico que ainda tem a figura do paralegal, e ele se sente discriminado, humilhado, etc, etc. E eu ouvi várias vezes nesses últimos dias que o CNJ precisa formar milhares de mediadores, porque é desesperadora a situação. Eles chamaram, inclusive, meu pai é magistrado aposentado, eles chamaram, inclusive, os magistrados aposentados para fazer cursos de mediação, para trabalhar a supervisão da mediação. Estão convocando os magistrados aposentados para atuarem nos centros de solução de conflitos, os centros judiciários de mediação e conciliação, como supervisores. Por quê? Porque não tem a mão de obra, eles querem e precisam. A faculdade poderia estar oferecendo isso perfeitamente, no mínimo daria uma atividade extremamente digna e relevante, e muito provavelmente aquele profissional até de repente nem quisesse mais mesmo a carteira de advogado e quisesse ir para esse universo, porque depois que você interage com isso, você é tocado. Porque é bom, é lindo você saber que pode resolver o problema das pessoas de uma forma mais simples, mais humana, mais econômica, mais rápida. Isso é bom demais. Não é só a arbitragem, a mediação, a conciliação, as práticas colaborativas, tudo. Quando você interage com esse universo e nota que você pode fazer a diferença, e pode. Ontem, conversando com o Tribunal de Justiça, eles estavam contando da experiência que eles estão com uma faculdade e da sensação que os alunos dessa faculdade estão tendo quando interagem lá como prática jurídica deles, sendo co-conciliadores nos procedimentos, e percebendo que eles estão fazendo a diferença para resolver um problema real, não é um problema simulado, um problema real, em que as partes saem dali com o coração aliviado de ter o seu problema resolvido. Isso tem um valor muito grande, um valor não só de formação técnica, mas de formação humana, de formação cívica, política de extremo valor. E é disso que nós estamos falando. As faculdades têm isso em mãos. Está na mão deles, podem fazer isso agora. Não tem por que esperar. Faça agora. A OAB apoia, está oferecendo suprimento para isso. Tenho certeza que as comissões de mediação e arbitragem das seccionais da OAB podem ir junto, ajudar, até modelar como montar
um braço dentro do núcleo de prática jurídica para fazer isso. Tenho certeza que os tribunais de justiça vão adorar essa ideia e vão contribuir, e todas as instituições que estão aqui também vão ficar felizes com isso. É perfeitamente possível fazer. E as instituições privadas podem receber essa demanda de mediadores, de conciliadores e até mesmo de futuros árbitros. Por que não? Na medida em que cresça a demanda, eles precisam de material humano para isso. E esse material humano pode vir desses jovens e futuros profissionais. Por que não? Claro que pode. E deve. E elas querem isso. E elas querem multiplicadores dessa informação. Nós estamos falando o tempo todo aqui, o Conima falou aqui institucionalmente, temos que cada vez mais difundir e multiplicar. Então é isso que nós estamos falando. O que eu tinha para dizer para vocês sobre mudança no ensino jurídico é apresentar esses dados que para mim me alarmaram. Eu esperava um número um pouquinho melhor do que esse, mas já sabia que não era coisa muito pouca, ia vir a pesquisa que eu estava fazendo, e alarmaram esses números, e demonstra que ainda está tendo ignorância de quem está no comando das instituições de ensino superior no que tange ao universo dos meios adequados de tratamento do conflito. Essa ignorância tem que cessar agora. Não tem mais tempo, não tem mais justificativa, não tem mais porquê. O Brasil já comprou essa ideia, o Supremo Tribunal fala isso no seu discurso, em vários discursos de posse, como ressaltou aqui no painel anterior. Então, está esperando o quê? Vamos fazer, vamos à obra. Essa é a minha mensagem, o meu desejo, e seguirá sendo aqui a vida. Muito obrigado. Parabéns pela exposição e alguma pergunta? Vamos lá, uma sugestão. O professor falou que se começasse agora, só daqui 6 anos teria uma equipe formada. Uma sugestão, implante esse curso no 5º ano de faculdade. Nós teremos, a partir desse ano, no ano que vem, já o pessoal ganhariam nesses 6 anos que você falou. Sob o ponto de vista jurídico da mudança curricular, não se pode obrigar os alunos já no fim do curso a aceitarem a mudança curricular, salvo se todos, por unanimidade, aderirem a isso. O que é até possível convencê-los, porque é tão importante isso que um bom discurso provavelmente convenceria. Mas tem uma solução mais rápida até que essa. Não obstante a mudança do currículo envolver toda uma parte burocrática e jurídica, que é mais complexa e que deve ser feita de qualquer maneira, porque senão nunca muda, a prática efetiva já poderia ser feita. Lá no núcleo de prática, com atividades de prática, com a postura dos professores que vão ensinar introdução ao estudo de direito, teoria geral do processo, processo civil, com a postura diferente, prática, estágio de prática ou prática simulada, conforme for, envolvendo na mudança do conteúdo, não na mudança do componente curricular, mas na mudança do conteúdo, da informação, porque o que está faltando é informação. Chegou a informação, já vai ter reflexo muito positivo ali na frente. Em função do tempo, vamos restringir uma única pergunta, até eu vou restringir a pergunta que eu havia formulado. Depois vou lhe passar. Como o senhor vê o ensino dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos aos demais profissionais, além dos advogados, ou seja, os administradores, médicos, engenheiros, etc. A pergunta é feita pelo Giordani. Excelente. Na última reunião que eu fiz com a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal, eu fiz uma proposição que foi acolhida pelos membros da comissão, de que um projeto que a gente já vinha fazendo, que era a aproximação com as faculdades de Direito, fosse ampliado para interagir com outras áreas de informação também, exatamente por reconhecer que o administrador do plano das empresas é essencial que ele saiba como interagir com o conflito e como prevenir um conflito, como evitar um processo ou como resolver um processo de uma forma menos aflitiva, mais econômica e, naturalmente, mais racional. Essencial. O contador, olha, ele vai fazer o contrato social das novas empresas, ele pode perfeitamente prever
uma cláusula lá de mediação e arbitragem, já deixando um caminho definido ali para caso haja uma disputa societária lá na frente ser resolvido. E ele pode, exatamente por gozar da confiança desses sócios, ser o futuro árbitro ou mediador dessa disputa. Por que não? Porque goza da confiança de todos eles. Então é até um mercado que se abre. Estamos aqui no Conselho Regional de Contabilidade. É bom que ecoe essas palavras, porque quem sabe os faça também refletir sobre essa possibilidade. É um mercado que se abre. E por que não? Os administradores, os contadores, os engenheiros. Os engenheiros, quantas arbitragens hoje são realizadas no Brasil cujos árbitros são engenheiros? A gente teve aqui agora o doutor Francisco Maia, claro que ele é engenhado, como ele fala, não é isso? Engenhado, engenheiro e advogado, mas é um exemplo de engenheiro que atua com arbitragem, que realiza, e outros que são apenas engenheiros realizam. Por quê? Porque eu até tenho percebido que há um certo interesse dos empresários em escolher para árbitros profissionais que têm uma visão talvez um pouco menos humanista e uma visão mais exata, uma visão mais matemática, mais objetiva e lógica. O advogado é muito filosófico, é muito humanista, nem sempre traz para ele aquilo que ele quer resolver de uma maneira mais precisa. Então, as profissões que estão ligadas mais à formação das exatas acabam tendo, inclusive, muito espaço, muito interesse para serem escolhidos e indicados para atuarem nesses casos, porque eles são pragmáticos, eles são objetivos, são lógicos e cartesianos para resolver esses problemas. Então, acho que deve sim estimular, e todos os conselhos aí, claro que não pode ser o papel da OAB, eu vou fazer isso para estimular, porque já que eu vou enviar uma correspondência com toda uma fundamentação para a faculdade, que eu enviava antes apenas para o coordenador do curso de Direito, eu vou enviar para o diretor acadêmico, para o pró-reitor, para sensibilizá-los. Até recente eu fui dar uma palestra numa faculdade em Brasília, e foi inclusive no dia do advogado, e eu achei curioso, porque a faculdade fez o quê? Convidou os alunos dos outros cursos para participarem também do evento. E aí tinha um curso de engenharia, de arquitetura, outras formações, não me lembro dos outros cursos, administração e outros cursos também, estavam presentes, além dos estudantes de direito. Então, bacana, foi até no ginásio, foi grande, muita gente. Ótimo, porque está falando para pessoas que vão interagir com conflito. O conflito faz parte da vida de todo mundo, não é só da vida do advogado. Claro que o primeiro cara que vai ser procurado para poder dar resposta e solução é o advogado. Mas antes de procurar o advogado, quem está por trás disso? É o contador, é o administrador, é o engenheiro da empresa. É ele que vai até decidir, vamos procurar o advogado. É ele que vai dizer, vamos ver um caminho alternativo. Então, ele ter informação suficiente sobre isso ajudará muito a pulverizar aquela outra frente, a sociedade civil. Então, os profissionais, nosso estoque de profissionais, os 800 mil advogados, e a sociedade civil. E aí estamos falando de todas as outras profissões. E, naturalmente, depois também dos estudantes. E aí são as